Olá, pessoal! Aqui é a Carolina Alperim. Quero dar boas-vindas a todos vocês que estão aqui hoje para ouvir, aprender e compartilhar sobre a terapia focada na compaixão na vida real. Muitos de vocês já me conhecem, já me acompanham lá no Insta há mais tempo, outros estão chegando agora, e especialmente para essa aula. De qualquer forma, eu queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês hoje e que eu espero que vocês saiam daqui tão animados e transformados quanto eu. A aula de hoje ela é focada na terapia, focada na compaixão na vida real. Então, o que eu espero é que vocês terminem aqui esses minutos, esses momentos que a gente vai ter juntos, tendo uma noção de como a TFC pode ser aplicada e dos benefícios que ela traz na vida dos pacientes, na vida dos supervisionandos, na vida dos alunos e também na vida de vocês. Bom, já que estamos aqui e vocês dedicaram um tempo da quinta-feira de vocês para vir conversar comigo, eu achei que era importante começar esse momento me apresentando para vocês de uma forma honesta, né? De uma forma sincera, de uma forma completa. Então, eu sou a Carolina Alperim, eu sou psicóloga formada pela PUC do Rio Grande do Sul, eu sou natural de Porto Alegre, trabalho aqui como psicóloga clínica, professora, supervisora. Até chegar aqui, eu percorri um caminho que incluiu uma especialização em TCC e uma formação e certificação internacional em terapia do esquema. E essa formação em terapia do esquema foi um ponto de muito investimento na minha carreira, tanto financeiro quanto emocional. E foi um passo para eu chegar até a TFC. E hoje eu posso dizer com muito orgulho, então, que eu sou a primeira psicóloga brasileira com formação em terapia focada na compaixão, formação essa feita lá fora, com Paul Gilbert, com Dennis Sturt, com grandes nomes da área. Hoje eu sou também a coordenadora, supervisora e uma das professoras titulares de uma formação bem importante em TFC aqui no Brasil. Então, esse é o meu percorrido profissional, do qual eu me orgulho muito, e eu sei que essa história ainda está só começando. E, bom, como que eu cheguei aqui, né? Assim, a verdade é que ajudar pessoas sempre foi não só um objetivo, talvez uma motivação muito importante na minha vida. Desde que eu me lembro de ser eu, né? Assim, eu sempre tive muito desejo de me conectar, de estar próxima, de fazer o bem, de entender as pessoas. Então, para mim foi muito natural, muito instintivo me aproximar pela psicologia, especialmente pela clínica. E aí, bom, né, na época em que eu me formei, a gente não tinha tantas opções, e a TCC e a terapia do esquema brilharam para mim como possibilidades mais humanas, e talvez na época, muito em função de como eu aprendi as coisas, me pareciam ser um jeito mais rápido ou eficiente de aliviar o sofrimento dos outros. O que por si só foi um grande obstáculo, porque quando a gente chega na prática, a gente vê que as coisas não são tão simples quanto a gente aprende nos livros ou nas aulas. E aí isso me gerava muita angústia, muito autocriticismo, e eu percebia que essas abordagens, elas pareciam tão, entre aspas, pequenas para o tamanho das demandas dos meus pacientes, e não que meus pacientes tivessem algo de errado, sofressem mais do que deviam, e sim que as coisas que a gente lia, as coisas que eu aprendia, pareciam muito mais simples quando eram ensinadas para mim, do que quando eu chegava frente a frente com aquilo que não era um paciente, era um outro ser humano. E muitas vezes a gente compartilhava dos mesmos sofrimentos, a gente compartilhava das mesmas dores, e eu não sabia o que fazer frente àquilo. E isso começou a me gerar muita angústia, muito sofrimento. Eu não sabia se era eu que estava fazendo errado as coisas, eu não sabia se o problema era com as abordagens que eu tinha escolhido. E por um tempo eu fiquei um pouco perdida, um pouco confusa, chegando até a questionar se realmente a psicologia era para mim. Então, de fato, as demandas que pareciam problemáticas dentro desse contexto não eram só dos meus pacientes, eram também as minhas, e isso me fez realmente começar a buscar algo maior, algo diferente. Eu imagino que alguns de vocês também já tenham passado ou ainda passem por isso, né? Esse conflito, eu acho que ele é muito comum, especialmente naquela transição de bem comecinho da carreira, que a gente está super disposto ali a seguir o livro, a seguir os manuais, e quando a gente começa a ver que isso não é bem assim que funciona, que isso não é realmente satisfatório, a gente começa a se questionar. E aí vira o foco, né, para as nossas demandas também. E aí, então,
eu acho que é importante eu apresentar para vocês também a Carol, não só a Carolina Alperin, a psicóloga, mas a Carol, a pessoa, né, que vos fala aqui. Então, eu sempre tive como parte de mim, né, ou seja, sempre foi muito natural para mim ser uma pessoa muito responsável, muito disciplinada, muito organizada, muito eficiente. E isso não é necessariamente um problema até que passou a ser. E quando que isso passou a ser um problema? Quando toda essa eficiência e essa facilidade de resolver problemas começou a virar autocriticismo, rigidez, cobrança excessiva, falta de descanso, estresse. O que eu também imagino que talvez não seja novidade para vocês aí que estão me ouvindo, né? O fato é que nos meus primeiros anos, depois de formada, eu tive muitas oportunidades legais de trabalho. Trabalhar num lugar legal, poder dar aula, poder fazer as formações que eu fiz, poder atender bastante gente. Então, tudo isso é claro que me realizou, é claro que isso me deixou muito feliz, mas, por outro lado, eu fui consumida pela minha autocrítica, pelo meu medo de fracassar e também pela minha mentalidade de competição. Não tinha espaço para eu questionar se de repente eu estava pegando muito pesado, ou se será que não era melhor pegar e fazer as coisas num ritmo diferente. Não tinha espaço para isso. A única coisa que eu conseguia me ouvir era dizendo para mim mesma que eu tinha que fazer mais, que eu tinha que dizer sim, que eu não podia dizer não, que as oportunidades estavam aí para ser abraçadas. E aí vocês podem imaginar um grande espiral em que isso me levou. E aí, então, chegou o ano de 2015, um ano cheio de coisas acontecendo, tanto a nível profissional quanto a nível pessoal. Eu estava prestes a casar, indo morar com o meu atual marido, doente, eu não parava de tomar antibiótico e corticoide, todo mês era algum problema. E eu sabia que a raiz disso tudo era uma necessidade muito grande do meu corpo e da minha mente de desacelerar, de pegar mais leve, de fazer escolhas mais inteligentes, de pensar melhor o que era melhor para mim naquele momento. Mas também tínhamos um grande congresso nacional que ia ser aqui em Porto Alegre e que eu fazia parte da comissão organizadora e que, óbvio, eu estava animadíssima, empolgadíssima por isso. E aí, então, fiquei lá, aos trancos e barrancos, né, tentando entender, meu Deus, como é que eu vou dar conta de tudo? Já estou vendo, meu corpo está me dizendo que essa vida não vai funcionar, ao mesmo tempo, eu acho que eu não sei fazer diferente, né, assim. Então, eu estava nesse grande dilema. E aí, nesse congresso, um palestrante internacional chamado Paul Gilbert foi convidado e aceitou vir com a sua esposa. E parte do nosso combinado da vinda dele seria que ele iria ter uma semana de férias no Rio de Janeiro antes do congresso. E era necessário, então, que alguém de confiança, alguém da equipe que falasse inglês, acompanhasse eles nessa semana no Rio de Janeiro. E aí, bem, quando eu fiquei sabendo disso, várias coisas passaram na minha cabeça, né? Assim, a primeira foi, bom, não seria nada mal passar uma semana no Rio de Janeiro, né, no meio desse caos todo. Por outro lado, claro que seria a trabalho, então o que eu fiz? Eu fui lá pesquisar quem é esse cara, o que ele faz, com o que ele trabalha. E aí eu descobri então que ele tinha criado uma teoria, uma terapia chamada terapia focada na compaixão, que eu nem sabia que existia, mas eu fiquei simplesmente, não vou dizer apaixonada ainda, mas muito curiosa. Claro, eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Então, assim, eu vi aquilo, achei meio estranho, compaixão, terapia, como é que funciona isso, e fiquei muito curiosa. E aí, chamei o Bruno, né, meu marido, eu disse, vamos juntos, vem comigo, vamos ver que troço é esse? Ele disse, vamos. E aí, lá fomos nós, então, para o Rio de Janeiro, acompanhar o Paul e a Jean, a esposa dele, e eu não tinha a menor ideia, eu sabia que ia ser uma aventura, mas eu não sabia que aquela aventura não ia terminar ali. Eu não tinha a menor ideia que aquela semana ia mudar a minha vida para sempre. E mudou mesmo, não só porque eu pude, né, enfim, aprender do mestre, ter uma convivência super próxima, né? Eu acredito que o Paul, para mim, é muito mais do que um professor, eu considero ele um mentor, um tutor, quase um amigo, né? O meu filho chama ele de titio Paul, né? Então, a gente tem um vínculo muito forte, mas mais do que isso, o quanto aquilo me tocou num nível tão profundo que eu acho que eu, olhando para trás, assim, eu acho que eu nem estava preparada para isso, né? Então, eu escolhi uma foto
para ilustrar, somos nós 4 no bondinho do Pão de Açúcar, algo completamente inusitado, que acabou se tornando um grande momento em que ele me contou muitas coisas de TFC nesse passeio. Então, realmente foi muito incrível, muito transformador. E aí, claro, lá eu acabei conhecendo muito mais de TFC do que todos os anos seguintes, até hoje, e com certeza vai seguir, de uma formação formal. Eu aprendi que a gente pode ver a compaixão, viver a compaixão e as consequências da evolução da nossa espécie absolutamente em todos os contextos. Então, a gente estava lá no bondinho do Pão de Açúcar e o Paul estava nos contando de uma pesquisa. A gente estava lá num bar, tomando uns drinkzinhos, conversando, ele estava nos falando sobre primatologia e evolução. Mas não de um jeito tipo, esse cara não para de falar. Não de um jeito tipo, não quero ouvir a aula dele, ele só fala disso. De um jeito tão leve, tão natural, tão divertido e assim pedagógico, né? Assim, mostrando através de exemplos do que estava acontecendo ali, como que as coisas funcionam. E isso é simplesmente encantador, apaixonante. Pelo menos para mim foi, e eu espero transmitir um pouquinho para vocês disso aqui hoje. E aí teve um outro ponto que aí casou muito com a minha vida pessoal, que foi eu vi ali naquela semana o Paul Gilbert vivendo uma vida que para mim parecia uma vida impossível, uma vida dos sonhos, uma vida simplesmente inatingível, né? Porque eu nunca vi alguém trabalhar, se divertir, descansar com tanto compromisso e com tanta intensidade quanto ele. Ele era totalmente organizado e voltado e responsável nessas 3 frentes, no trabalho, as relações pessoais, o lazer, o descanso, e de uma forma tão equilibrada que eu fiquei simplesmente sem palavras, assim, eu não sabia realmente que era possível a gente viver uma vida dessa forma, e isso me chamou muito a atenção, assim, que, poxa, esse cara aqui que estuda sobre compaixão, estuda sobre evolução, é psicoterapeuta, e ele vive essa vida que ele fala que é saudável, que ele explica pra gente o porquê que essa vida é interessante, porquê que é importante a gente tomar as rédeas da nossa vida dessa forma, e ele me mostra que isso é possível. Eu também quero isso para mim. E aí, então, obviamente, não preciso nem dizer para vocês que eu mergulhei de cabeça e sigo mergulhada até então, e acho difícil que esse mergulho um dia termine, né? Assim, então, a minha história com a TFC começou lá no Rio de Janeiro e evoluiu, então, para 2 workshops imersivos, de 3 dias cada um, presenciais, né, com o Paul Gilbert. Depois disso, eu segui e ainda sigo uma formação online continuada através da Compassionate Mind Foundation, que é a fundação do Paul Gilbert no Reino Unido. Uma parte muito importante também da minha formação foram os treinamentos, cursos e também supervisões online com o Denis e a Laura Turt, lá dos Estados Unidos. Muitas horas de supervisão individual, supervisão em grupo, que também, claro, seguem acontecendo. Isso é super importante, não só na TFC, né, em todas as psicoterapias. Tive também a oportunidade, antes da pandemia, de participar de um retiro de 4 dias só para aprofundamento vivencial, só de técnicas em TFC, com nomes, assim, de gigantes, né? Assim, o Paul Gilbert, o Dennis Tutt, o Russell Coates, a Marcela Matos e outras pessoas incríveis que eu conheci por lá. E isso, claro, foi só o começo, né? Assim, como comentei com vocês, tem muita coisa boa aí acontecendo e muitas coisas boas por vir. Esse ano, então, eu tive 2 grandes privilégios. O primeiro foi de ser a única brasileira a participar do novo treinamento de atualização no treino da mente compassiva com Paul Gilbert. Então, tem um novo manual do treino da mente compassiva que vai ser lançado provavelmente ainda esse ano, e um grupo seleto de profissionais, então, foi escolhidos para participar de um treino. Então, a gente fez o treino da mente compassiva com Paul Gilbert e isso nos habilitou a ser replicadores disso nos nossos países. Então, obviamente, é uma honra enorme. E a outra coisa que também me enche de alegria e de orgulho é que eu fui a única brasileira a participar de um treinamento para ser supervisora em terapia focada na compaixão com Paul Gilbert. Então, poder seguir aprendendo com ele, poder seguir evoluindo, poder seguir me aproximando da TFC, que cada vez mais fica claro para mim a importância da gente poder cultivar e levar a mensagem para além da psicoterapia, para os nossos supervisionandos, para os nossos alunos, para os nossos amigos. Para mim isso é muito enriquecedor e me enche realmente assim de gratidão e uma honra enorme poder estar aqui hoje compartilhando um pouquinho disso com vocês também.
Então, trouxe para vocês algumas fotinhas em tempo de pandemia, né? É legal a gente poder relembrar momentos presenciais. Então, tem momentos aí eu com Paul Gilbert, com Dennis Sturt, com Russell Coates, com a Marcela, com o Yotam. Então, assim, realmente grandes mestres que para além disso, são realmente, assim, pessoas pelas quais eu tenho muito, muito, muito carinho e muita admiração. Além do que eu já trouxe para vocês aqui hoje, os meus motivos pessoais para me aproximar da terapia focada na compaixão, eu queria trazer alguns outros pontos que me fizeram e me fazem todos os dias me apaixonar e me manter fiel a essa teoria, né? Assim, o primeiro deles é que a TFC, ela deu um nome, ela explicou através da sua teoria, mas também me ajudou a dar um desfecho para as minhas inquietações na prática clínica. Então, eu consegui tapar os buracos que eu sentia nas outras teorias que eu trabalhava. E assim, eu não acho que as outras teorias são ruins, eu não acho que elas têm problemas, eu não abandonei, assim, tipo, joguei no lixo tudo que eu aprendi, bem pelo contrário, toda a minha base em terapia do esquema e TCC é muito útil, e eu ainda uso muito esses olhares e esses entendimentos, tanto em atendimento quanto em supervisão. Só que o olhar da TFC me tranquilizou no sentido, assim, que tinha um motivo para eu estar me questionando aquilo, tinha um motivo para aquilo estar me incomodando, e aí tinha uma resposta para isso. E isso, para mim, foi muito poderoso, entender que a minha necessidade, o meu desejo por me conectar mais com os meus pacientes, para sair um pouco da teoria e simplesmente experimentar, estar ali com eles, tudo isso se explica na TFC, e tudo isso não só é validado, como também é encorajado. Então, isso trouxe uma paz para mim, para minha prática, que com certeza também reflete no meu trabalho enquanto psicóloga. O que me leva também ao próximo ponto, que é o seguinte: no momento que a TFC apontou para mim a humanidade compartilhada, então aquilo que eu sinto que meus pacientes sentem, que meus supervisionandos sentem, que vocês sentem, aquilo que todos nós compartilhamos enquanto espécie, eu comecei a ter muito mais clareza da minha responsabilidade perante meus incômodos, perante o meu sofrimento. E quando eu tive essa clareza, ficou muito mais fácil eu tomar medidas ativas e efetivas para buscar aliviar, para buscar prevenir o que estava tanto me incomodando. E um outro ponto super importante foi que através da TFC eu aprendi estratégias efetivas para lidar com o meu próprio autocriticismo e de verdade eu mudei completamente a minha vida a partir disso. Sou uma pessoa nada autocrítica? Não, porque isso não existe. A TFC, inclusive, não busca isso. A TFC me ensinou a olhar para o meu autocriticismo, a diminuir o volume dessa voz, que assim, berrava histericamente na minha cabeça, e a integrar isso no meu jeito de ser. Então, se eu já sei que eu sou assim, eu já sei que eu tenho essa tendência, como é que eu posso fazer isso funcionar de um jeito que não me cause sofrimento? E isso, de verdade, não é exagero, mudou totalmente a minha vida, a minha visão de mim, a minha visão do mundo, a minha relação com o trabalho, a minha relação com meus pacientes, a minha relação com meus supervisionandos, com alunos, com superiores, com tudo. Eu sou uma outra pessoa em função da TFC. E aí eu comecei não só a querer, mas também sentir que as pessoas precisavam viver isso também. Eu queria que todo mundo conhecesse, eu sentia que todo mundo merecia entrar em contato com isso. Não só eu e meus pacientes, não só eu e meus supervisionandos, não só eu e meus alunos. Todo mundo tem o direito de colher os frutos e os benefícios da terapia focada na compaixão. E é por isso que eu estou aqui hoje. Porque cada um de vocês, aprendendo mais sobre a TFC, vai levar isso adiante. E é disso que o mundo precisa. É disso que cada um de nós precisamos. Então é isso, né? Assim, a grande pergunta é como é que funciona a terapia focada na compaixão na vida real? Como é que, então, Carol, eu posso atingir esses benefícios? Como é que, então, Carol, eu posso levar isso para a minha prática clínica? Como é que é a TFC na vida real? Então, eu vou contar um pouquinho para vocês como que é a TFC na vida real, como que é a TFC e de onde que ela veio. Então, assim, o Paul Gilbert, ele não começou a vida profissional dele sendo psicólogo. O Paul Gilbert, ele era um economista e lá pelas tantas ele começou a se interessar pelo comportamento das pessoas em relação a consumo, a gastos, a dinheiro e tudo mais, e aí se aproximou da psicologia
Inicialmente, ele teve a formação em abordagens mais psicodinâmicas, psicoanalíticas, depois na TCC. E aí tem uma paciente que ele cita muitas vezes, que é a Jean, que começou a trazer para ele algumas coisas do tipo assim, tá bem, eu já entendi que isso não é o melhor jeito de pensar, mas a voz na minha cabeça não me deixa pensar de outro jeito. A voz na minha cabeça fica dizendo que eu tô errado o tempo inteiro. A voz na minha cabeça não é legal comigo. E não era uma paciente que tinha questões de psicose, ela estava falando, então, do tom do pensamento dela. E aí, então, o Paul começou a prestar atenção no fato de que, opa, tem alguma coisa de crítica aí. Essa voz dentro da cabeça da minha paciente, o tom com que a minha paciente está conversando com ela mesma, está gerando vergonha, está gerando autocrítica. E aí ele começou, então, a se interessar por essa temática. Um ponto muito importante é que não é terapia da compaixão, não é compaixão e terapia focada na compaixão. Então, pressupõe uma abordagem de psicoterapia como qualquer outra. Então, o paciente vai chegar com suas demandas humanas mais variadas. Estou com insônia, estou com dificuldade com meu chefe, quero me separar, estou com medo de avião, sei lá, qualquer que sejam as demandas que as pessoas vêm para a psicoterapia. E a gente vai ter um olhar focado na TFC, no desenvolvimento da compaixão. Mas é um direcionamento para o trabalho psicoterapêutico. Não quer dizer que a gente só vai trabalhar com compaixão com os nossos pacientes, e sim que a gente vai olhar para eles e ajudar eles e abordar eles com esse viés. Então, isso é muito importante. Muito bem, então, assim, o Paul entrou em contato com essas questões e essa paciente, então, a Jean intrigou muito ele começou a tentar entender o que acontecia com o tom do pensamento das pessoas, por que ninguém nunca tinha olhado para isso, que papel isso tinha na melhora ou na não melhora dos pacientes, e aí, então, ele começou a desenvolver a terapia focada na compaixão, que tem como bases epistemológicas mais fortes a ciência evolucionista, a teoria do apego e a neurociência, e também práticas contemplativas. E aí vem a grande questão. Terapia focada na compaixão é ou não é uma TCC de terceira geração? É ou não é uma terapia contextual? Essa pergunta ela é polêmica e ela volta e meia movimenta, assim, conferências, congressos, fóruns, aulas, porque como o Paul mesmo disse na última resposta que ele deu sobre isso, é natural do ser humano querer categorizar as coisas. É natural do ser humano querer compreender as coisas através do que elas são ou do que elas não são, agrupar as coisas, né? Isso também faz parte de mecanismos evolutivos para a gente se sentir seguros. Acontece que, por mais que isso seja natural, não quer dizer que a gente precise fazer isso o tempo inteiro. E a TFC, nas palavras dele, não se agrupa em nenhuma dessas caixinhas, porque ela tem uma base muito forte na ciência evolucionista. E nenhuma das outras terapias contextuais ou nenhuma das outras terapias cognitivos comportamentais compartilha disso com a TFC. Então, a verdade é que a gente, quando trabalha com TFC, a gente acaba desenvolvendo uma visão de ser humano, de funcionamento social, que é diferente daquela compartilhada pelas TCCs, o que não quer dizer que seja incompatível. Mas a TFC, literalmente aqui citando o Paul, assim, não é uma abordagem tribalista. Então, a gente não vai morrer abraçada, tipo, somos evolucionistas, ou somos cognitivistas, ou somos contextuais. Não, a gente é uma abordagem integrativa, aberta, está sempre se expandindo, sempre se transformando. Então, achei importante trazer para vocês, talvez vocês não vão encontrar essa resposta dessa forma em livros ou em alguns artigos, mas o Paul Gilbert falou isso há 2 semanas atrás, na última conferência mundial, tá? Então, acho importante trazer essa informação aqui para vocês. Aqui tem um outro ponto também que é bem legal e um pouco, assim, talvez até controverso, né? Assim, com relação à visão de compaixão da terapia focada na compaixão. Tem uma citação literal do Paul Gilbert que eu gosto muito, que ele diz: as pessoas pensam que o componente central da compaixão é a bondade. Elas estão erradas. O componente central da compaixão é a coragem. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá?
Imagina que vocês estão tomando um banho de sol, assim, na praia, tranquilos, ali, relaxando, lendo um livro, e aí vocês veem que tem alguém se afogando no mar. E aí começa aquela comoção, todo mundo fica preocupado, mas ninguém sabe nadar. E vocês não sabem nadar. E aí vocês entram no mar no impulso de querer salvar aquela pessoa, mas vocês também não sabem nadar. E aí vocês se afogam juntos. E vocês não só não salvam aquela pessoa, como também se colocam em risco e também dão mais trabalho para o salva-vidas. E tudo aquilo que poderia ser evitado começa a ir de mal a pior. Isso porque, se a gente se joga só por bondade no mar, só porque a gente tem esse instinto de ser bom e de querer ajudar, a gente não está usando um componente muito importante da compaixão, que é a sabedoria. Então, se eu tenho esse desejo de ajudar, se eu tenho a coragem, porque para se jogar no mar sem nadar é óbvio que requer coragem, mas se eu não tenho a sabedoria de parar um pouco e pensar, opa, isso não vai ajudar, isso vai só atrapalhar, então eu vou chamar o salva-vida, eu vou chamar o bombeiro, eu vou perguntar quem é que está aqui que sabe nadar, a gente não só não ajuda, como a gente também atrapalha. E o Paul Gilbert, ele fala muito uma espécie assim de mantra, um resumo, né, da motivação compassiva, que é que eu possa ajudar e não prejudicar, que eu possa fazer o bem e não machucar, né? Em inglês seria may I be helpful, not harmful. Então, a compaixão sem a sabedoria, muitas vezes, ela vai na sua contramão. Da mesma forma, a bondade sem a coragem também pode ficar um pouco vazia. Então, é muito importante a gente entender que sem coragem, a gente foge do sofrimento. Sem coragem, não tem muito motivo para a gente ficar lá e tolerar o mal-estar e ajudar alguém que está em sofrimento, alguém que está machucado, alguém que precisa da gente. Então, coragem aqui caminha muito próximo, assim, muito juntinho também da tolerância ao mal-estar, tolerância ao sofrimento, que é uma habilidade muito importante da mente compassiva. Então, no momento que eu quero me jogar no mar, porque eu estou angustiada de saber que tem alguém se afogando, mas eu não sei nadar, requer muita coragem eu parar alguns segundos, alguns minutos e pensar como que eu posso ajudar de um jeito eficiente e não simplesmente agir por impulso ou por instinto. Por isso que o componente central da compaixão para a TFC é a coragem. Para a terapia focada na compaixão, a gente vai definir compaixão como sensibilidade ao sofrimento com comprometimento para aliviá-lo e preveni-lo. Por isso que essa noção mais ampla do que é bondade, o que é coragem, o que é sabedoria é muito importante. A gente ter discernimento se aquilo que eu acho que eu tenho que fazer realmente é o que vai aliviar e prevenir o sofrimento ou se vai só piorar a situação. Então, a coragem aqui entra para nos ajudar a perceber, compreender e se envolver com o sofrimento, porque seria muito mais simples, em alguns momentos até um pouco mais natural, né? Para a gente tentar evitar a dor, tentar evitar o dano, do que simplesmente estar lá e olhar para suas causas. E, por outro lado, a dedicação. Dedicação para realmente trabalhar, focar, para desenvolver as habilidades e a sabedoria necessárias para a gente conseguir efetivamente aliviar e prevenir o sofrimento. E aqui, então, cabe a gente falar um pouquinho sobre os 3 fluxos da compaixão. Na teoria do Gilbert, a gente vai ter compaixão no fluxo que a gente sente pelos outros, no fluxo que os outros sentem por mim, e também a compaixão que eu sinto por mim mesmo, que eu chamo de autocompaixão. Então, por que isso é relevante na terapia? Porque se a pessoa que procura ajuda, se a pessoa que vem para o meu consultório em sofrimento tem dificuldade em receber compaixão, tem dificuldade em enxergar que ela está sofrendo e em pedir e receber ajuda, eu vou ter possivelmente alguns entraves na psicoterapia. Então, se a gente não olha para esses 3 fluxos, se a gente não avalia eles, se a gente não trabalha muito bem com todos eles, muitas vezes a terapia pode... Não é que ela não vai ser útil ou que não vai ajudar, mas talvez fique aquela sensação que nós terapeutas às vezes temos, assim, que a gente não está conseguindo ajudar tão bem o nosso paciente, ou que o paciente tem alguma resistência, algum bloqueio. Muitas vezes isso é um problema nos fluxos da compaixão. Então, na TFC, na vida real, a gente vai sempre
questionar, investigar, observar como é que o meu paciente se sente quando eu tento ajudar. Como é que meu paciente se sente quando eu pontuo que ele está sofrendo e que aquilo deve ser difícil? Como que é para mim sentir isso em relação ao meu paciente? Como que é para o meu paciente sentir isso em relação a ele mesmo? Então, essa é a grande importância de trabalhar com os 3 fluxos de compaixão. Agora, falando da parte da psicologia evolucionista, é muito importante a gente entender que o cérebro que a gente tem hoje, ele não simplesmente se transformou assim por acaso. Ele, na verdade, é produto de milhões de anos de evolução, em que ele vem se modificando, se adaptando, buscando interagir com um ambiente que muda de uma forma tão rápida, da melhor forma possível. Então, esses cérebros que a gente carrega, tão complexos, eles são geneticamente desenvolvidos para lutar pela sobrevivência e também para evitar dor, como de qualquer organismo vivo. E aí entra uma questão muito importante, assim, que a gente não escolhe, né? Assim como a árvore que tem aqui na minha janela não escolheu ser essa árvore, crescer até tal altura e ter flores de tal cor. Eu não escolhi que voz eu ia ter, que cor de cabelo que eu ia ter, que altura que eu ia ter, que ia me dar medo, quanto que eu ia gostar ou não de comer certas coisas. A gente não escolhe ser quem a gente é. A gente nasce com esse cérebro desenvolvido, moldado geneticamente, carregando vários genes aí que vêm dos nossos pais, dos nossos avós e de muitas gerações acima, que a gente também não escolheu vir para essa família. Só que para além da genética que a gente carrega, também tem interação desses genes com o ambiente. Algumas dessas interações a gente escolhe, especialmente conforme a gente vai crescendo, ganhando mais autonomia, então a gente escolhe muitas vezes qual faculdade a gente quer cursar, a gente escolhe quem vai ser nossos amigos, quem vão ser nossos parceiros afetivos, a gente escolhe algumas coisas, mas a gente não escolhe todas. E mesmo as que a gente escolhe, muitas vezes a gente não tem como saber como que a gente vai se sentir, se realmente aquilo vai ser a melhor escolha. Então, essa questão da interação da nossa genética com o ambiente social, ela é muito importante na TFC. Até porque se eu, filha do mesmo pai, da mesma mãe, com a mesma genética, os mesmos antepassados, ao invés de ter nascido aqui em Porto Alegre, tivesse nascido na Itália, na África, na Austrália, na Bahia, no Canadá, eu seria uma pessoa diferente, porque as minhas experiências de vida, o meu contexto social seria completamente diferente. Então, a gente não pode olhar para uma coisa sem olhar para outra. É uma interação da genética com o ambiente, que a gente chama isso também de epigenética. No fim das contas, isso nos leva para um lugar de aceitar que a gente não escolhe o que a gente pensa, e a gente não escolhe o que a gente sente. A gente não escolhe ser quem a gente é. A gente não escolhe nascer na cidade que a gente nasceu. Não é nossa culpa nascer com esse cérebro. Não é nossa culpa nascer no país ou na cidade ou no contexto em que a gente nasceu. A gente não escolheu nada disso. As coisas vieram prontas, se apresentaram assim, e aí assim a gente vem a esse mundo e tem que lidar com tudo isso. Coisas que a gente não escolheu, pessoas que a gente não escolheu, situações que a gente não escolheu, vidas que a gente não escolheu. Não é nossa culpa. Mas é a realidade que a gente tem. E é por isso que nós somos responsáveis pelo uso que a gente faz desse cérebro e dessa mente. Se por um lado eu não tenho nenhuma culpa de ser quem eu sou, por outro, eu sou quem eu sou. E por isso eu tenho que ser responsável pela forma como eu vou ser neste mundo, que é o mundo em que eu vivo. Então, todas as mudanças de comportamentos e de sentimentos que causam sofrimento em mim ou nos outros passam a ser também minha responsabilidade. Isso é muito potente, isso é muito libertador para todo mundo que passa pela TFC. Então, gente, a gente precisa entender que se eu não escolhi ser quem eu sou, se eu não escolhi carregar o cérebro que eu carrego, eu não escolhi carregar a mente que eu carrego com toda a sua complexidade, com todos os seus processos,
é natural a gente pensar que o processo da gente conhecer a nossa mente, ele é tão intenso e difícil quanto necessário. As nossas mentes têm muitos potenciais. Alguns deles são muito colaborativos, muito positivos, né? Assim, que causam impactos muito positivos na nossa vida e no mundo ao redor. Mas muitos dos potenciais da nossa mente são danosos. São potenciais que vêm da mentalidade de competição, são potenciais que vêm do nosso desejo de predar, de dominar, de machucar. Então, uma mente que não se conhece se torna perigosa, porque é um cérebro com tanto potencial, tanto para o bem quanto para o que não é tão bom, que não tem consciência de si próprio, pode se transformar em algo muito destrutivo para si, para o ambiente e para os outros. Então, a gente conhecer e se responsabilizar pela nossa própria mente não é mais uma questão apenas de autoconhecimento, é uma questão de responsabilidade social. E aí, então, o Paul Gilbert traz vários elementos na terapia focada na compaixão para nos ajudar a organizar este conhecimento sobre a nossa mente e a passar isso para os nossos pacientes. Então, a psicoeducação, ela não é só uma parte da TFC, ela é basicamente a TFC, né? Não psicoeducar no sentido de pegar um quadro e dar uma aula, ó, seu cérebro é assim, você é assim e isso é assado, né? Assim, mas de explicar para o paciente quais são os processos evolutivos, neurológicos, fisiológicos, emocionais que acontecem em todos nós enquanto seres humanos e tentar mostrar para ele como que isso afeta ele individualmente, qual é a responsabilidade dele nesse aspecto, tá? Então, um dos pontos que o Gilbert postula nessa organização do entendimento da mente humana é que existem 3 grandes sistemas de regulação do afeto que influenciaram e seguem influenciando até hoje o nosso desenvolvimento, que são o sistema de defesa-ameaça, o sistema de busca por recursos e recompensas e o sistema de tranquilização, que vocês vão ver na literatura e nas aulas sempre traduzidos como esses 3 círculos, nessas 3 cores, porque existem motivos bem importantes para a gente chamar eles dessa forma e representar graficamente eles dessa forma. Então, o sistema de busca por recursos e recompensas, o círculo azul, ele tem essa cor justamente pela ideia do infinito, do azul, do mar, coisas grandiosas, né? Assim, então, quando a gente está atrás de algo que tem valor para a gente, algo que é importante para a gente esquece um pouco dos limites. E aí vocês podem, né, já começar a entender que isso pode ser legal, bacana, mas pode ser bastante problemático também se a gente literalmente esquece dos nossos limites, né? Já o círculo vermelho, que é o sistema de defesa e ameaça, tem todo esse componente de alerta, né? Assim, de, bom, se tem alguma ameaça acontecendo, eu preciso me defender. Então, é um mecanismo de proteção do nosso cérebro, que, da mesma forma, em excesso, nos torna excessivamente cautelosos, cuidadosos e nos deixa congelados, enrijecidos, né, para a vida. E a bolinha verde, então, que é o nosso sistema de tranquilização, há não muito tempo atrás chamava sistema de afiliação, é a bolinha verde, então, verde em toda essa questão, assim, da natureza, da conexão, do aconchego, então é o sistema que nos foca, que nos conecta, que nos relaxa, mas não só um relaxamento tipo, eu vou dormir, um relaxamento tipo assim, eu tô aqui, eu tô no presente, eu tô segura, não tem nenhuma ameaça ao meu redor, eu não preciso conquistar nenhum objetivo agora, tá tudo bem. Então, para explicar e resumir um pouquinho melhor os 3 círculos, eu vou começar pelo sistema vermelho, então, de defesa-ameaça, dizendo para vocês que ele se desenvolveu para nos proteger do perigo. Então, a gente pode imaginar que é um sistema que ocupa um espaço bem grande na nossa mente, né? Porque ele é o nosso mecanismo de proteção. Ele é aquele mecanismo que faz aquele rastreio, assim, tipo, o ambiente está seguro ou não está? E que medidas eu preciso tomar com relação a isso, né? Então, naturalmente, é um sistema que, quando se aciona, vai gerar comportamentos de busca por proteção e de busca por segurança. Então, se eu detecto que tem alguma ameaça, tem algum perigo no ar, é instintivo que eu queira me proteger disso, que eu queira me sentir segura. Isso é muito legal, né? Faz todo sentido. Acontece que
esse sistema nem sempre vai se disparar congruentemente com a realidade. Às vezes a minha mente vai pensar em algum cenário catastrófico, ou vai criar uma hipótese de algo perigoso que pode vir a acontecer. E a partir disso, a minha mente já vai entender aquilo como realidade e eu já vou ficar provavelmente ansiosa, ou com medo, ou com raiva, e vou reagir a isso, tá? Já o nosso círculo azul, o sistema de busca por recursos e recompensas, ele é muito importante para nos orientar, nos motivar e nos encorajar na busca por recursos e recompensas vantajosas e necessárias. Então, por exemplo, assim, se eu preciso trabalhar porque para mim é importante, porque, enfim, eu quero mais dinheiro, porque eu quero tirar férias, então eu tenho que ter mais energia para atender mais, para dar mais aula, meu sistema azul entra em cena e ele pode, sim, me ajudar a atingir meu objetivo. Porém, se eu perco isso de vista, eu posso entrar em extremo sofrimento e estresse, como vocês viram ali na minha história, foi o que aconteceu comigo lá nos meus primeiros anos de carreira, né? E aí o que acontece é que o nosso sistema azul, ele tem uma facilidade para chamar o nosso sistema vermelho. Então, assim, se eu acho que eu preciso muito dizer sim e estar presente e fazer coisas, e aí eu, por algum motivo, não consigo, ou preciso dizer um não, ou alguém me nega uma oportunidade, eu posso me sentir em ameaça. E aí a gente tem aí um grande rolo para desenrolar em terapia. Já a bolinha verde, que é o nosso sistema de tranquilização, ele está associado à vinculação, ao quanto eu estou aberta e propensa a vincular, me conectar com os outros e quanto eu deixo isso me afetar positivamente. Então, a função principal desse sistema é nos tranquilizar, é nos acalmar, é nos fazer sentir conectados com nós mesmos, com a natureza, com os outros, com algo muito maior, nos fazendo sentir seguros, protegidos, tranquilos. Então, isso é um resumo, né, assim, bem resumido, mas era fundamental para vocês aprenderem TFC na vida real, que vocês tivessem uma noção, então, dos 3 sistemas de regulação de afeto da TFC. E aí, bom, já trouxe aqui para vocês as bases do que é TFC e como aplicar isso na vida real de vocês, mas também é muito importante a gente falar do que não é terapia focada na compaixão. Primeiro e principal ponto, TFC não é um conjunto de técnicas, TFC não é um protocolo. Então, não é incomum vocês me ouvirem falar, né? Eu falo isso muito em supervisão, especialmente nos primeiros encontros, assim, que, sim, gente, se vocês me procuraram para aprender um monte de técnica e sair aplicando isso para os pacientes de vocês, vocês estão no lugar errado. Porque TFC não é isso. É muito simplista e reducionista a gente achar que uma abordagem de psicoterapia tão completa e tão complexa se resume simplesmente a técnicas de respiração, técnicas de desenvolvimento do self-compassivo, que são super potentes, eficientes e necessárias na prática, mas não definem o que é a TFC. Da mesma forma, TFC não é sobre seguir regras, não é sobre seguir manuais. O que não significa que a gente pode fazer qualquer coisa e chamar de TFC. Isso significa que a TFC é sobre a gente entender os processos dos nossos pacientes, entender os processos de ser humano, entender os processos de evolução e, dessa forma, tomar decisões terapêuticas caso a caso. Então, a TFC pressupõe a transição de uma abordagem ou de abordagens protocolares para algo muito mais vivencial, algo muito mais fluido, algo muito mais humano no setting terapêutico. Isso faz muita diferença no trabalho da psicoterapia. Quando a gente se permite, enquanto terapeutas, soltar do protocolo, soltar da técnica, soltar da rigidez, e deixa o processo terapêutico fluir com o olhar da TFC, é aí que as mudanças começam realmente a acontecer. E aqui tem um outro ponto muito importante que eu aprendi com o Paul há mais ou menos um mês e que, assim, ó, mudou a minha visão de psicoterapia, é que nós terapeutas somos a autoridade na psicoterapia. E o nosso paciente é a autoridade na sua própria vida.
Então, quando a gente diz que a gente é autoridade na psicoterapia, isso de forma alguma quer dizer que nós temos que ser autoritários com os nossos pacientes. São coisas muito diferentes. Ser autoritário implica, geralmente, em desrespeito, em opressão, em invalidação, e isso gera desconforto, insegurança, medo, ansiedade, né? Por outro lado, a autoridade, eu passar segurança para o meu paciente, eu poder explicar para ele que eu sei, que eu entendo, isso gera segurança, isso gera conexão. Isso abre espaço para que se crie uma relação de confiança. E assim nós dois, tanto eu quanto meus pacientes, podemos nos responsabilizar juntos pelo processo terapêutico. Eu enquanto autoridade na psicoterapia e ele enquanto autoridade na sua própria vida. Então isso é muito respeitoso e isso faz muito sentido dentro de um setting terapêutico em que a pessoa que procura um terapeuta está ali se mostrando vulnerável, aberta, cheia de coragem, mas muitas vezes também cheia de medo de dar esse passo. E quando a gente tem medo, a gente precisa que alguém nos passe segurança. E isso muitas vezes é através dessa autoridade. Tá tudo bem, tu tá aqui, eu vou te mostrar e a gente vai passar por isso juntos. Né? Então, isso é muito importante. Para ficar um pouco mais claro, eu trago para vocês o exemplo do tênis, tá? Vamos supor que eu nunca joguei tênis na vida e resolvo que eu quero aprender, tá bem? Aí eu vou lá, contrato um professor, e esse professor, assim, eu pego a raquete de qualquer jeito, eu nunca segurei uma raquete de tênis na minha vida, né? Pego essa raquete, assim, do jeito que eu acho que é o correto, bato na bola do jeito que eu acho que é o correto, corro para lá para cá, né? Conforme eu acho que faz sentido. E aí a aula termina, o professor me diz, muito bem, tu fez tudo ótimo, que legal, tu segurou tudo muito bem. E assim, eu sei que eu não sei jogar tênis. Eu sei que eu nunca fiz aquilo. Então, eu até posso pensar, poxa, que cara legal, ele está tentando me encorajar. Mas eu também vou pensar, mas como é que eu vou aprender se ele não me ensinou? E aí eu vou lá e troco de professor. E aí na aula seguinte tem um professor que me diz, olha, Carol, que legal, tô vendo que tá tentando, mas quem sabe vai ser melhor para ti se tu segurar a raquete desse outro jeito, tenta aí bater na bola. Ó, viu a diferença? Assim, acho que tu vai conseguir melhor. Ah, por sinal, quando tu for bater na bolinha, bate assim e não assim, vê o que tu acha. Isso, muito bem. Então, eu termino essa segunda aula com um professor que também me encorajou de uma forma, que também foi gentil, mas que me encorajou, que me corrigiu, que me orientou. Isso vai me passar muito mais segurança de que ele é autoridade, ele sabe o que ele está fazendo. E aí eu vou aprender o que eu preciso. Aí meu objetivo de aprender a jogar tênis vai se concretizar. É por isso, então, que a gente precisa perder o medo de ser autoridade em psicoterapia, de orientar os nossos pacientes de uma forma respeitosa, gentil, validante, compassiva. E também dar ao nosso paciente o espaço dele de ser autoridade na própria vida, de poder dizer mas segurar a raquete desse jeito é desconfortável. Será que não tem ainda um terceiro jeito que a gente possa tentar? Isso significa deixar o nosso paciente ser autoridade na sua vida e nós termos autoridade na psicoterapia. Eu achei isso muito poderoso. Isso, como eu falei para vocês, eu aprendi muito recentemente e já mudou muito a minha prática, esse entendimento da psicoterapia e da relação terapêutica também, né? Então, o que acontece é o seguinte, para que as pessoas possam dar passos em direção às mudanças que elas querem promover nas suas vidas, elas precisam se sentir seguras, precisam se sentir protegidas e precisam se sentir amparadas. Se as coisas ficam muito soltas, se eu não tenho segurança, se eu não entendo muito bem por que eu tenho que fazer aquilo que eu estou fazendo, vai ser muito difícil eu mudar. Até porque mudar é difícil pra caramba, né? Então, precisa ter um bom alinhamento para que realmente nossos pacientes sintam segurança em dar esses passos junto com a gente em terapia. E é por isso que olhar para a relação terapêutica e para o sistema de apego do paciente é uma das principais chaves da terapia focada na compaixão. Esse olhar abre espaço para autenticidade por parte do terapeuta
E quando a gente se permite ser autênticos em terapia, a gente consegue criar uma conexão muito mais profunda e muito mais humana com os nossos pacientes. Porque, assim, é uma relação terapêutica, tem um psicoterapeuta de um lado e um paciente do outro, mas antes e acima disso tem dois seres humanos, que muitas vezes vão compartilhar das dores, vão compartilhar dos sofrimentos, vão compartilhar das dúvidas, mas que estão ali motivados, alinhados e tentar dar o seu melhor, cada um no seu papel, para mudar essa realidade. E aqui tem um outro ponto também, que é muito relevante na TFC, que é a vergonha e a autocrítica, né? A gente já sabe que esses dois pontos são fatores determinantes no desencadeamento e também na manutenção de diversas patologias, e é por isso, então, que a terapia focada na compaixão vai ensinar a ativar e estimular o sistema de tranquilização, então a bolinha verde, através da relação terapêutica, do desenvolvimento da mente compassiva e, claro, dos exercícios focados na compaixão. Então, toda essa compreensão vai ajudar os nossos pacientes não só a se conhecerem, entenderem as vozes, né, que eles têm, os tons que eles usam, mas também a usar mais o potencial da nossa mente para o sisteminha verde, para a compaixão, a favor do bem-estar, a favor das mudanças que eles querem promover nas próprias vidas. E aí, bem, né, assim, embora eu tenha me esforçado aqui para trazer para vocês um panorama bem concreto da TFC na vida real, é claro que tem muito mais. Claro que a TFC é muito mais complexa e mais profunda do que isso. E aí vocês podem estar se perguntando, como que eu aprendo tudo isso? Como que eu realmente me sinto segura para botar tudo isso em prática? Então, é com muita alegria, com muita satisfação que eu venho contar para vocês que o curso Conhecendo a Terapia Focada na Compaixão está com a segunda turma aberta para inscrições. Para quem não conhece, esse é um curso introdutório de terapia focada na compaixão, feito por mim, uma brasileira, para nós brasileiros. Então, foi o primeiro curso de TFC 100% brasileiro, 100% em português, e que é voltado para a área clínica. Então, eu trago muitos exemplos reais, congruentes com a nossa realidade, coisas que fazem sentido aqui para a nossa vida, inclusive nos termos, na tradução dos termos, trazendo para vocês formas de pensar que sejam mais fáceis, mais palpáveis e mais atingíveis também para os pacientes de vocês, o que é muito importante, né? Assim, a gente poder falar línguas e usar palavras que realmente façam sentido para a gente, para os nossos pacientes. Então, Conhecendo a Terapia Focada na Compaixão foi feito muito pensado na nossa vida de psicólogos clínicas, ou muitos, talvez, como eu, tenham filhos e tenham outras atividades e tenham a vida pessoal. Então, eu fiz esse curso pensando como que poderia chegar esse conhecimento no maior número possível de pessoas, mas também de uma forma extremamente prática, acessível, direta, simples, direto ao ponto e ao mesmo tempo que vocês pudessem ter controle de como vocês iam consumir esse conhecimento. É por isso, então, que o curso é composto de 8 horas de aulas gravadas. Essas 8 horas são divididas em 5 módulos e cada módulo desses tem pequenos videozinhos divididos por aula ou por assunto. Então, tem aulas que tem 2 minutos, tem aulas que tem 15 minutos, tem aulas que tem 30 minutos. E como as aulas são gravadas, vocês podem assistir no tempo de vocês, na hora que der, como fizer sentido para vocês, tá? Essas aulas ficam disponíveis para vocês por um bom período de tempo, então vocês podem ver, rever, pensar, anotar, questionar, podem voltar, então terminou o curso e alguma coisa lá do início fez mais sentido ainda, vocês querem ver de novo, então vocês têm total controle sobre o aprendizado de vocês no Conhecendo a Terapia Focada na Compaixão. Então, além dessa super vantagem de aprender no próprio ritmo, vocês vão ter também uma grande oportunidade de tirar dúvidas diretamente comigo. Tanto lá no portal do aluno, na plataforma onde o curso acontece, mas também através de e-mail, de WhatsApp, eu acompanho vocês de perto e a gente pode ir construindo raciocínios juntos. Eu acho que isso é muito importante quando a gente está aprendendo algo novo, né?
E claro que o curso também oferece para vocês uma grande oportunidade de networking. Por exemplo, na primeira turma, alguns alunos se juntaram, fizeram grupo de supervisão, outros se juntaram, fizeram grupo de estudos. Volta e meia alguém pergunta, pessoal, preciso indicar para alguém em tal cidade, alguém está atendendo. Então, conhecer pessoas que trabalham e estudam no mesmo propósito que a gente é sempre algo muito relevante. Além dessa questão muito nossa, né, enquanto seres humanos, a gente sentir que a gente encontrou a nossa tribo, né, assim, isso tem um poder, assim, de conexão, de segurança, que é muito importante. Então, o que vocês vão encontrar no Conhecendo Terapia Focada na Compaixão? O primeiro módulo é o módulo de introdução à TFC. Ali, vocês vão aprender, então, quais são as bases da terapia focada na compaixão, da onde que ela vem, como que ela se faz na prática. Vários pontos importantes que vão fundamentar depois a prática de vocês como terapeutas focados na compaixão. No segundo módulo, então, vocês vão aprender sobre psicologia evolucionista. Então, é um módulo inteiramente dedicado à evolução e o funcionamento da nossa mente. E nesse módulo, vocês vão ter também uma aula exclusiva sobre teoria polivagal, que é um ponto muito importante da TFC e que é muito difícil de conseguir material em português. Então, me esforcei para trazer isso para vocês. O terceiro módulo é onde vocês começam a aprender, então, sobre a prática clínica da terapia focada na compaixão. Então, o que sustenta a prática de vocês como terapeutas focados na compaixão, como fazer para mudar alguns aspectos, assim, de visão sobre o paciente, como é que é a relação terapêutica, tudo isso está ali no terceiro módulo. O quarto módulo é só sobre a mente compassiva. E o quinto módulo, vocês vão aprender técnicas selecionadas por mim, minhas técnicas favoritas em terapia focada na compaixão, vão estar lá, todas guiadas por mim, para vocês primeiramente experimentarem e depois com material escrito para vocês aplicarem nos pacientes de vocês. É importante também falar que no final de cada um dos primeiros 4 módulos, vocês têm uma espécie de brindezinho, então tem uma técnica extra em cada um, às vezes tem algum materialzinho bônus, tem algum videozinho, então coisas que vão ajudar vocês a realmente, assim, internalizarem o que foi visto naquelas aulas. Então, eu tenho muito orgulho desse curso, eu tenho muito orgulho da forma como ele foi feito. Eu pensei muito em como eu gostaria de aprender, e eu acho que isso fez muita diferença na forma como, né, minhas alunos da primeira turma puderam realmente sentir esse carinho, né, em cada partezinha, em cada aula, em cada material. Vocês vão aprender realmente coisas que vão transformar não só a clínica de vocês, mas também a vida de vocês. E esse também é um dos meus principais objetivos com esse curso. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo. O único workshop que a gente teria mais ou menos similar ao Conhecendo a TFC é esse lá da Fundação do Paul, que é a Introdução à Teoria e Prática da Terapia Focada na Compaixão. Esse, por exemplo, vai acontecer ainda este ano, esse mês, e tem o valor de 250 libras, né? Que para nós, aqui no Brasil, dá mais de R$1.900, né? Então, claro, obviamente, não é um dinheiro que se joga fora, claro que tem todo um retorno, mas é um valor que é muito alto, né? Assim, e que não tem como parcelar, não tem como fazer Pix, né? Não tem como pagar no boleto, assim, então realmente isso acaba sendo inacessível, né, para muitas pessoas. O curso avançado de habilidades clínicas em terapia focada na compaixão tem um custo de 299 libras, né, assim, que é ainda mais caro, é mais de R$2.200, né, também sem parcelar, sem Pix, né, assim, então, claro que quem tem condições e quiser fazer, vai fazer, mas me incomodava muito, assim, o quão difícil era para nós brasileiros ter acesso à terapia focada na compaixão, né? O quanto era caro, o quanto tinha barreira do idioma, o quanto parecia algo tão inacessível, restrito só para algumas pessoas, né? Então, esse também foi um grande motivador para eu desenvolver o Conhecendo Terapia Focada na Compaixão, que tem o valor, então, de R$547, muito mais acessível, né, que os cursos lá da Fundação, e que pode ser parcelado, então pode fazer Pix, pode pagar no boleto, então tem muitas facilidades pelo fato de ser um curso brasileiro, né, assim, e além de um valor que, nossa, né, nem se compara ali aos outros valores que a gente viu.
Eu acho muito importante ressaltar, embora eu já tenha falado aqui das minhas motivações, né, para criar esse curso e para fazer a segunda turma, mas esse curso eu não criei ele sozinha, né? Assim, a inspiração para botar essas motivações em prática, ela veio de vocês. Em mensagens que eu recebo toda semana, pessoas me dizendo que estão se interessando pela terapia focada na compaixão, que querem aprofundar, mas não sabem aonde. Pessoas que trabalham com outras abordagens e se identificam com as inquietudes que eu comento também lá no meu perfil no Instagram em relação a não me sentir 100% segura, como eu não me sentia 100% segura em outras abordagens e quanto que a TFC me ajudou a encontrar esse lugar. Pessoas que vêm se apaixonando pela TFC, que querem conhecer mais, não sabem por onde buscar e me pedem, então, diretamente, quero ter aula contigo, faz um curso, por favor, né, assim, então, tudo isso me mobiliza muito, né, assim, surge em mim um desejo muito grande de compartilhar, de dividir, de colaborar para que mais pessoas, que não são só essas pessoas, não são só os alunos que vão aprender e se transformar. Cada um desses alunos, cada um de vocês atende outras pessoas, supervisiona outras pessoas. Então, o alcance da TFC passa a ser gigante. E isso é o que eu mais quero. E por isso que o encorajamento de vocês é tão significativo e tão importante para mim. E a partir, então, desse encorajamento, a gente teve no início desse ano a primeira turma do Conhecendo a Terapia Focada na Compaixão, que teve mais de 135 inscritos, com feedbacks maravilhosos. Teve gente que maratonou, teve gente que se emocionou com o fato de ter legenda. Então, esse cuidado que eu comentei assim com vocês, de realmente tornar o curso algo acessível, algo que esteja ao alcance de todo mundo, não importa qual seja o estilo de vida, não importa qual seja a idade, mas que o maior número de pessoas realmente possam ter acesso a isso. Assistindo aos poucos, então, devido ao meu tempo, parabéns, muito claro. Pessoas que me disseram que amaram a didática, que gostaram da forma como foi gravado, que por ser vídeos curtos não ficou cansativo. Para mim isso era muito importante, né? Assim, que não fosse estressante para vocês assistirem essas aulas. Estou amando, cada vez mais encantada com a TFC. Então, assim, isso enche o meu coração, assim, realmente, assim, de satisfação, de amor, de gratidão poder ver o quanto que essa primeira turma se transformou pela TFC, o quanto que essas pessoas aproveitaram e passaram adiante tudo que elas aprenderam. E isso me motiva, então, a estar aqui hoje convidando vocês a fazerem parte, então, dessa segunda turma do curso. Mas como minhas alunas são maravilhosas, elas me deram depoimentos muito emocionantes da prática de vocês. E eu trouxe aqui para vocês ouvirem o que elas têm a dizer. Então, a Gabriele me disse que se interessava pela terapia focada na compaixão, mas não encontrava muitos materiais disponíveis. Por isso, ela logo se inscreveu no curso. Foi muito bacana e agregou muito, mesmo eu não trabalhando na área clínica. A Gabriele trabalha com psicologia educacional, fez o curso e notou muita diferença na prática dela. Já a Cristina quer dizer para vocês que o curso foi de muito aprendizado. Eu mergulhei de cabeça em cada conteúdo. Aprendi coisas que mudaram tanto a minha prática quanto a minha vida pessoal. Olha que coisa mais linda, né, que a Cristina nos contou. A Cássia, então, que é uma colega psicóloga que já tinha formação em terapias contextuais, pediu para eu contar para vocês que ela já conhecia a TFC, mas não se sentia pronta para atuar com ela. A didática do curso é ótima, pude aprofundar as aulas no meu próprio ritmo, então quem tem uma vida corrida acaba se beneficiando muito do formato do curso. A Joana, olha que lindo o que a Joana nos conta, assim, que o curso mudou completamente o meu manejo clínico e a minha relação com os meus pacientes. É muito, muito bacana, né, poder ouvir isso, assim. E a Gisele, então, nos disse que o curso é muito prático e tem várias técnicas. Então, já consegui logo de cara aplicar com meus pacientes e obtive vários resultados. Então, gente, esses depoimentos, eles só confirmam o valor disso, né, assim, só confirmam o quanto realmente eu quero que mais e mais pessoas tenham acesso não só ao meu curso, mas à TFC. Eu quero que muitas pessoas possam ter acesso a esses materiais e possam se transformar e possam transformar a vida dos seus pacientes. E assim a gente vai construindo um mundo melhor.
Então, as inscrições para o curso vão estar abertas nos próximos 8 dias e eu vou fazer, então, para vocês que estão aqui hoje, um valor promocional. Em vez de R$ 547, o curso vai ficar disponível por R$ 497. Então, é um bom descontão, assim, para que se possa aproveitar. E, além disso, nós temos um bônus especial até amanhã, à meia-noite, com 10% de desconto, botando lá no checkout o cupom Primeiras Inscritas. Então, não basta o valor ser mais baixo, ainda tem um super desconto para vocês, só não esqueçam de usar o cupom ali na saída, na hora de pagar. E os 10 primeiros inscritos vão ganhar uma supervisão gratuita em grupo comigo. Vamos marcar um encontro e vamos estar juntos supervisionando e conversando sobre TFC no encontro de 1h30 juntinhos. Então, tem várias vantagens aí para quem se inscrever nessas primeiras 24 horas. Então, tem o cupom de 10% e os 10 primeiros inscritos ganham a supervisão comigo em grupo. Tenho certeza que vai ser um momento muito legal e eu não vejo a hora de estar com vocês, conhecer vocês, para a gente realmente tirar as dúvidas e poder ajudar vocês com os casos de vocês sobre o olhar da TFC. As vagas, elas são limitadas. Pessoal, ficam abertas as inscrições até o dia 12, então são 8 dias. Aproveitem esse desconto, tá muito bacana. Se tiverem qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, vocês podem perguntar para os alunos que já fizeram o curso. Eu realmente recomendo muito, assim, para quem tem interesse, talvez ainda não esteja muito seguro se vale a pena ou não investir numa formação mais longa, ou não tenha o tempo, ou não tenha grama. É uma grana, é uma super porta de entrada para a TFC, que ao mesmo tempo que é só a porta de entrada, não vai ser superficial, vai instrumentalizar vocês, como disseram ali as alunas da outra turma, para realmente colocar em prática e ver as mudanças acontecerem. Então, o curso está disponível no Hotmart, através do link que está já aqui no chat para vocês. Eu agradeço muito vocês por terem vindo hoje aqui. Espero que vocês tenham aprendido sobre a terapia focada na compaixão na vida real e espero encontrar vocês, então, nos nossos portais de acesso aos alunos para a gente poder, então, dar esse passo na nossa relação, como agora não só talvez seguidores ou não só como alunos, mas também nos tornar amigos, né? Assim, ter um acesso realmente mais próximo e construir juntos um caminho que vai mudar o mundo. Muito obrigada a todos, tá bom? Um beijo e uma ótima noite.